Um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Em primeiro lugar, vamos a alguns esclarecimentos. Que é para você poder entender o que eu vou falar. Em primeiro lugar, deixa eu ver como é que eu posso começar isso. A torre de vigia não é honesta. Olha, deixa eu explicar isso bem explicadinho. Mas bem explicadinho para você. Eu vou fazer outro vídeo depois. Eu estou esperando chegar a brochura Deve-se Crer na Trindade. E eu vou explicar isso também. Tá? Oi, Rodrigo, tudo bem, querido? Grande abraço. Eu vou explicar tudo para vocês. Fica tranquilo. Vocês vão entender tudo bonitinho, com calma. Mas em primeira mão, eu preciso dizer para vocês duas coisas. Primeiro, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas o Espírito Santo como pessoa aparece na Bíblia, o Pai como pessoa aparece na Bíblia e Jesus como pessoa aparece na Bíblia. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Pai como Deus aparece na Bíblia, o Filho como Deus aparece na Bíblia e o Espírito Santo como Deus aparece na Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, parece que se gera uma grande confusão com isso, mas não, é muito simples de se entender. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, a torre de vigia, ela é completamente desonesta nas suas citações na brochura Deve-se Crer na Trindade. E eu estou esperando chegar uma brochura Deve-se Crer na Trindade, onde eu vou fazer uma dissecação geral dessa brochura e apresentar todos os pontos de desonestidade intelectual. Um dos pontos de desonestidade intelectual que eu quero dizer que a sociedade... Olá, bom, vamos lá então. Acho que agora voltou, né, pessoal? Voltou? Dá um alô para mim aí se voltou, por gentileza, para eu saber se está tudo ok. Voltou aí, tal, tranquilo? Opa, ainda está no caiu, vamos esperar voltar um pouquinho. Vamos esperar voltar. Voltou. Voltou, pessoal? Tá tudo ok aí? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos ver aqui se voltou. Acho que voltou. Ok, então beleza, então vamos lá. Então, conforme eu estava dizendo, algumas ideias da desonestidade intelectual da torre de vigia por exemplo, quando ela faz e fala que as pessoas da cristandade elas acreditam em um Deus de 3 cabeças, né? E aí todo mundo conhece aquela famosa ilustração onde tem ancião fazendo tanto vídeo assim vão ter que criar a modalidade de pioneiro turbo. O cristão legendário aí, ó. Então, irmãos, olha só que interessante. Legal, pessoal, todo mundo já voltou, que bom. Então, assim, ó. Hoje eu tô tranquilo, porque amanhã eu não tenho que acordar cedo fazer o programa, então eu tô sossegado. Mas vou ver se eu vou caminhar amanhã, perder um pouquinho a barriga, se Deus quiser, né? Vamos ver se dá pra caminhar. Apesar que eu tenho também que ir pra um casamento depois. 380 horas por mês. Cara, tá difícil, hein? Então, que nem eu estava falando para vocês. Então, aquilo que a torre de vigia mostra é aquela face com olhos virados para cá e para cá. Em primeiro lugar, aquilo é desonesto. Tá? Veja só, eu vou falar de novo. Eu não estou defendendo Trindade. Eu estou defendendo a honestidade do assunto. Tá ok? Esse é o ponto. Então, a torre de vigia, ela coloca lá que os cristãos trinitarianos acreditam que Deus seja daquela maneira, né? Um Deus com 3 cabeças e assim por diante. E aí, Jenner, boa noite, querido, tudo bem? Simone, grande beijo. E aí, pessoal, olha só que interessante isso. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Eu citei no começo do vídeo. A Bíblia diz que Jesus é uma pessoa, diz que o Pai é uma pessoa e mostra que o Espírito Santo é uma pessoa.
A Bíblia diz que Jesus é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus e a Bíblia diz que o Pai é Deus. Então, como entender tudo isso? Em primeiro lugar, vamos ao conceito de unidade composta, conforme já citei. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que marido e mulher, presta bem atenção no que eu estou falando para vocês entenderem. Todos os conceitos são bíblicos, para você entender. A Bíblia diz que marido e mulher são uma só carne. Ok? Apenas uma só carne. Marido e mulher é uma só carne. Ok? Tudo bem para vocês? Alguém me explique logicamente como é que marido e mulher é uma só carne se os dois são duas pessoas. Alguém me explique isso logicamente. Me explique isso dentro dos conhecimentos humanos, como que os dois são uma só carne. Como que os dois é uma só carne? O que eu quero mostrar para vocês? Que a expressão uma só carne, eles tornam uma só carne no sexo. Isso. Agora o que acontece? É uma só carne. Só que a carne do marido é uma e a carne da mulher é outra. Eles não têm o mesmo DNA. Então, cientificamente falando, jamais você vai comprovar que marido e mulher é uma só carne. Se a gente fosse analisar pelo lado lógico, pelo lado óbvio da coisa, se a gente fosse analisar pelo lado lógico e óbvio, uma só carne é o seu filho é uma só carne com você. Se você parar para pensar do lado óbvio, né? Tá? Você vai lá, você tira o DNA do seu filho, você encontra o teu DNA. Agora você não encontra o teu DNA na tua mulher. Você está entendendo a comparação? Então, cientificamente falando, a gente não consegue provar que marido e mulher é uma só carne. Mas a Bíblia diz que é. Por que que é? Porque Deus disse que é. Deus disse que é, acabou. Deus falou assim, se tornarão uma só carne. Singular, uma só carne. Singular, uma só carne. Plural, duas pessoas. Ok? Então é possível que haja uma só carne com duas pessoas? Então qual que é a dificuldade que haja um só Deus com três pessoas? Qual que é a dificuldade de entender isso? Vamos a um outro conceito. Depois eu vou entrar nos textos bíblicos. Qual que é a dificuldade? Vamos a um outro conceito que eu citei no texto, no vídeo anterior. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus disse. Perceba, não é deuses disse, é Deus disse. Ali aparece Elohim como plural de majestade. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus fala dentro do próprio Deus. Isso, exatamente, uma única natureza, compartilhada por duas pessoas distintas. Deus fala dentro do próprio Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Deus fala dentro do próprio Deus. Então, façamos. Ou seja, é Deus quem diz no singular, mas Deus diz no plural, façamos. Quando a Torre de Babel vai ser construída, Deus diz, desçamos e confundamos ali as línguas. Então o conceito de unidade composta no Antigo Testamento, ele é muito claro. Ele é muito claro. É como o conceito de uma família, que eu citei para vocês. Uma família pode ter 10 pessoas. Oi, Neta, tudo bem, querida? Uma família pode ter 10 pessoas, mas não deixa de ser uma família. Concorda? Por exemplo, você fala assim, olha, traz a sua família aqui em casa.
chega lá 10 pessoas. Você fala, caramba, meu. Chamei a família do cara, mas a família dele é de 10. Tem família de 3, tem família de 2, tem família de 5, tem família de 6. Então, os membros da família, todos são individuais, mas eles compõem uma unidade chamada família. Esse é o conceito para você entender Deus no Antigo Testamento e também no Novo. Então, a palavra Deus é uma palavra polissêmica, quer dizer, ela tem vários sentidos. Assim como a palavra alma na Bíblia tem vários sentidos. E outras palavras que a Bíblia lista. Então Deus é uma palavra polissêmica. Então quando a Bíblia diz Deus, né? Quando a Bíblia diz Deus, opa, deixa eu ver aqui o que eu ia falando. Comentário do Tico. Vamos dar uma olhadinha aqui no comentário do Tico aqui. Comentário do Tico, cadê o comentário do Tico? Tico. Uma vez vi uma frase muito boa, dizia, me explique por que em uma sala tem 3 velas e apenas uma luz. Então eu te explicarei a Trindade. Tá aí, ó, uma fraseologia legal do Tico, né? 3 velas, mas uma única luz. Legal. Então, vamos lá de novo. Então, Jim Lixa, é assim, para você é extremamente difícil aceitar que Jesus Cristo é Deus. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, eu estou dando aqui os raciocínios lógicos do assunto. Agora, se a sua dificuldade persistir, querida, quem vai te convencer é o Espírito Santo, não sou eu. Apenas o Espírito Santo pode convencer. Eu estou dando o raciocínio lógico e vou dar o texto bíblico. Agora você vai buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus e aí pode ser que você seja convencida disso. Tá legal, querida? Então eu estou dando aqui os raciocínios lógicos. Então existe uma família, porém existe mais de um membro. Assim também a palavra Deus, existe mais de uma pessoa, porém um só Deus. Substitua a palavra Deus por família e você vai entender com muita tranquilidade Deus. Só você substituir Deus por família. E ter o conceito de que família, embora seja uma palavra no singular, ela é composta de vários membros. Assim também é Deus. Embora seja uma palavra no singular, é composto de 3 membros. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos à Bíblia agora para a comprovação. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Capítulo 6. E eu gostaria que você pudesse ir interagindo comigo aí, que eu gostaria de ver se o raciocínio está saindo legal. Eu vou fazendo a pergunta. Quem for entendendo, pode ir respondendo. Não precisa ser uma pessoa só, não. Pode ser várias. Só responde a pergunta, tá bom? Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 6. Eu vou lendo com vocês, como eu tenho o costume de fazer, aqui nos grupos, e vou raciocinando junto com você. E você vai respondendo aí aquilo que a gente está estudando, tá bom? Isaías capítulo 6, todos abram suas Bíblias, porque sem a Bíblia você não vai entender isso aqui. Isaías 6. Isaías capítulo 6 está escrito assim, ó. Todo mundo encontrou aí? Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, vi Jeová sentado num trono, enaltecido e elevado. Olha só que interessante. Gente, deixa os seus comentários agora um pouquinho e acompanha comigo o texto de Isaías, por favor, para a gente poder entender a história. Eu gostaria que a gente fizesse assim. Deixa os seus comentários de lado agora e acompanha comigo o texto de Isaías. Isaías 6. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, vi Jeová sentado num trono, enaltecido e elevado. Isaías admite ter visto quem aqui, de acordo com o texto? Eu aguardo a sua resposta.
Quem é que Isaías admite ter visto aí? Vamos lá, pessoal. Vamos raciocinando. Pronto, o Tico já matou a charada aí. Isaías admite ter visto Jeová. Aí esquece todos os outros conceitos. Vamos pegar o texto bíblico puro. Vamos pegar o texto bíblico puro. Isaías admite ter visto Jeová. Miriam falou, tal, todo mundo. Então, Isaías admite ter visto Jeová. Então, minha garota, Jean, baixa uma Bíblia no seu celular, querida. Ou então vai numa livraria e compra uma Bíblia. Porque é inconcebível não ter uma Bíblia na vida, né? É inconcebível. Por isso que você não consegue entender Deus. Como que você vai entender Deus sem Bíblia? Não tem como. Então, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as abas da sua veste enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, cada um deles cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava e com duas voava. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E as ombreiras das portas tremeram ao som do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Isaías viu aqui a glória de Jeová. Os irmãos concordam comigo? Porque embora Isaías não tivesse visto o próprio Jeová, Isaías viu a glória de Jeová. Ele viu serafins, ele diz que a casa se encheu de fumaça. Ele lembra aqui o momento das aparições de Jeová, né, sobre a arca do pacto, a arca da aliança. Ok? Então Isaías admite aqui ter visto a glória de Deus. E o que é que acontece? Então eu disse: ai de mim, a bem dizer já estou morto, pois eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus próprios viram o próprio rei, Jeová dos exércitos. Então, olha só, nós estamos em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Então Isaías admite ter visto quem aqui, pessoal? Jeová, ok? Aí no versículo 8, presta bem atenção, Isaías 6:8. Então eu ouvi a voz de Jeová dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: eis, aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: vocês ouvirão vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. Torne insensível o coração deste povo. Tape seus ouvidos, feche seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e para que o coração não entenda, e para que não deem meia volta e sejam curados. Isaías admite ter visto a glória de Jeová, fala que viu o próprio Jeová. Concorda? Aí depois, Isaías diz que ouviu a voz de quem? No versículo 8. Dá uma olhada aí. Isaías viu a voz de quem? Veja aí no seu versículo 8, Isaías 6:8. A voz de quem Isaías admite ter visto aqui? Isaías 6:8. Então ouvi a voz de... Está conseguindo acompanhar? Vamos lá. Ouvi a voz de... Estou esperando você aí, pessoal. Não adianta eu ficar falando aqui que nem um papagaio e você não raciocinar. Você tem que raciocinar. Senão depois fica dizendo: não entendo, não entendo, não entendo. Não entende porque não está acompanhando. Isaías viu a voz de Jeová. É isso aí. Então, e a voz de Jeová dizia o quê? Olha a voz de Jeová: torne insensível o coração desse povo e tape os seus ouvidos e feche seus olhos para que não vejam. Muito bem. Ficou claro para nós aqui, então, duas coisas.
Primeiro, que Isaías viu a glória de Jeová, e Isaías ouviu a voz de Jeová. Certo? Ficou claro isso para todo mundo. Muito bem. Conforme eu já ensinei para vocês, a Bíblia revela a Bíblia. A própria Bíblia se auto-revela. Nós não precisamos fazer malabarismo. Não precisa fazer malabarismo. A Bíblia, ela se auto-revela. Então agora vamos para o livro de João, capítulo 12. Deixa marcado aí Isaías, que você vai precisar retornar, mas vamos para João 12. João 12. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 12. Ok? João 12. Está escrito no versículo, vamos pegar aqui, desde o versículo 29. A glória seria a face de Jeová. Não. A glória de Jeová que ele viu é o trono de Jeová com a fumaça, com os serafins, é o ambiente de glória de Jeová. É isso que ele viu. A face de Jeová ele não viu, né? Então ele viu Jeová, ele viu Jeová no trono, na sua glória, certo? Mas a face de Jeová ele não viu, né? Então vamos agora para João 12. Vamos pegar a partir do versículo 29, que eu quero ir bem devagarzinho para você poder entender. Lembrando que o Antigo Testamento é revelado no Novo. A irmã mandou dizer assim, puxa vida, é tão óbvio que eu não quis nem falar. Vai pensando que é moleza, porque vai ficando... pessoal, vai pensando que é moleza. João 12, do 29 em diante, olha só. A multidão que estava ali ouviu isso e começou a dizer que tinha trovejado. Outros disseram, um anjo falou com ele. Jesus respondeu, essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Agora este mundo está sendo julgado, agora será expulso o governante deste mundo. Mas, quando eu for erguido da terra, atrairei a mim todo tipo de pessoas. Na verdade, ele dizia isso para indicar o tipo de morte que estava para sofrer. Então a multidão lhe respondeu, ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como é que você diz que o Filho do Homem tem de ser erguido? Quem é este Filho do Homem? Primeiro ponto, para a gente começar entendendo o texto. A discussão aqui é sobre quem é Jesus. Está correto ou eu estou induzindo você a pensar isso? Sim ou não? Eu não quero que você seja induzido a nada. Eu quero que você raciocine o texto bíblico pelo texto bíblico. Apenas isso. A discussão aqui é quem? É quem é Jesus? É quem é Jeová? É quem é João? É quem é Pedro? Qual é a discussão aqui? Qual é a discussão? João 12, 29 até o 35, que a gente leu, até o 34. Qual é a discussão? É quem aqui? Estão buscando quem? Estão buscando quem? Quem é Jesus, concorda? Não é isso que o texto diz? Quem é Jesus? Esse é o texto. Então, veja lá. Quem é esse Filho do Homem? Bom, então agora Jesus vai continuar agora mostrando para eles. Jesus vai continuar mostrando para eles agora a questão sobre Jesus. E João, que está escrevendo esse evangelho, vai narrar, apresentando então o fato que eles querem saber. Quem é Jesus? É essa a história. Vamos lá. Versículo 35. Olha lá, o pessoal está respondendo. Jesus. Legal, muito bem. Muito bem. E agora vamos ao versículo 35 em diante. Jesus lhe disse então,
A luz estará entre vocês por mais um pouco de tempo. Andem enquanto vocês ainda têm a luz, para que a escuridão não os vença. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, exerçam fé na luz, para que possam se tornar filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se escondeu deles. Vamos a mais um ponto. De acordo com o nosso texto aqui, Jesus se apresenta como sendo a luz. É isso mesmo que o texto diz? Ou eu estou equivocado? Jesus se apresenta como sendo a luz. Ele fala para eles, olha, a luz está entre vocês. Vocês devem seguir a luz, porque uma hora a luz não vai ter mais. Certo? E aí depois Jesus sai e se esconde de perto deles. Ok? Então Jesus é a luz. Agora vamos à fala de Jesus aqui. Vamos à fala do evangelista João agora. Agora o João vai explicar isso aqui. Vamos lá. Versículo 37. Embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Está pequenininho. Ele, embora tivesse realizado muitos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Essa resposta é crucial agora para o entendimento do texto. Não depositavam fé em quem? Vê aí se você conseguiu entender o texto. Isso é o que o João diz. Embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Nele quem? Quem é que fez os sinais e quem é que estava faltando a fé? Em Jesus. Muito bem. Isso aí, vocês estão acompanhando certinho. Agora veja só que interessante. 38. Para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta, que disse... Eu estou lendo a tradução do Novo Mundo. Ela está aqui do jeitinho que está. Não estou mudando uma vírgula. Para que se cumprissem as palavras do profeta Isaías, que disse... Jeová, quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Bom, olha que interessante. Aqui primeiro, Isaías faz uma citação de Isaías 53. Isaías 53 não, Isaías 54. Tá? Primeiro ponto. Ele faz essa citação. Agora veja só. Eles não depositavam fé em Jesus. Aí o João agora fala assim, que eles não depositavam fé em Jesus porque tinha um motivo. E qual que era o motivo? O motivo era para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que disse, Jeová, quem depositou fé no que falamos? Primeira pergunta. Eles não depositavam fé em quem? Em Jeová ou em Jesus? Esse raciocínio é importante para você entender. Em quem eles não estavam depositando fé, de acordo com o versículo 37? Em Jesus. Mas o João cita Isaías e diz que quem estava falando era Jeová. Jeová, quem depositou fé no que falamos? Veja como a tradução do Novo Mundo, ela, nesse sentido aqui, ela é boa para provar a divindade de Cristo, com esses textos. Jeová, quem depositou fé no que falamos? Mas quem é que estava falando? Era Jeová ou era Jesus? Era Jesus. Mas estava se cumprindo a profecia de Isaías, dizendo, Jeová, quem depositou fé no que falamos? Mas quem falava era Jesus. Vamos continuar o texto. Isaías também disse isso, também disse a razão pela qual eles não podiam acreditar. Ele lhes cegou os olhos e lhes endureceu o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração, e dissessem, e dessem meia volta, e eu os curasse. Eu estou lendo o versículo 40. Aqui tem uma pergunta importante para você que está acompanhando o texto bíblico. Isaías disse isso
Porque tinha um motivo pelo qual eles não podiam acreditar. Acreditar em quem? Acreditar em Jesus. Porque ele lhe cegou os olhos e endureceu o coração, para que não visse com os olhos nem entendesse com o coração. Você se lembra onde é que está esse texto? Isaías, capítulo 6, versículo 10. Esse povo vai ficar cego, eles não vão entender, tal. É o mesmo texto, de Isaías 6,10. Agora veja só o que é mais interessante. Eles não estavam crendo em quem? Em Jeová ou em Jesus? Em Jesus. Aí João diz que eles não estavam crendo em Jesus para que se cumprisse o texto bíblico de Isaías. E aí o João agora vai citar a ocasião que esse texto se deu. Vamos agora ao versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. De qualquer modo, até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam fé nele, mas por causa dos fariseus não declaravam isso publicamente, para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 41 e 42. Isaías viu a glória de quem, segundo João? De Jeová ou de Jesus? Essa pergunta aqui é importante você responder para você poder entender o texto. De acordo com João, não, preste atenção bem certinha, de acordo com João. De acordo com João, Isaías viu a glória de quem? De Jeová ou de Jesus? De acordo com João, foi a glória de Jesus. Está vendo como vocês estão começando a entender? Essa confusão que vocês estão fazendo é normal. É a glória de Jesus. Vamos de novo? 41 e 42. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. De qualquer modo, até mesmo muitos dos líderes dos judeus não depositavam fé nele. Então João diz que aquela glória que Isaías disse ter visto de Jeová, na realidade, era a glória de Jesus. E agora, como é que a gente faz? Ele disse que era a glória de Jesus. João aplica aquele mesmo texto que Isaías diz ter visto Jeová, João diz que era Jesus. E agora? Embora não sejam a mesma pessoa. A conclusão óbvia é que Jesus é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. E que Jeová é apenas um sinônimo de Deus, da unidade composta. Puxa, ancião, caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu te dou mais um motivo para pensar. Vamos para João 17,5. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico. João 17,5. Anda um pouquinho para frente. João 17,5. O grande problema reside, pessoal, na confusão que a torre de vigia faz na cabeça de vocês. Sabe? Colocando uma única pessoa. Não é isso. João 17,5. Agora, Pai, glorifica-me ao teu lado, com a glória que eu tive junto a ti, antes de o mundo existir. Olha que interessante. Jesus diz que tinha a glória junto ao Pai. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Muito bem. Vamos para Isaías de novo? Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou Jeová, esse é meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro. Aqui na nota de rodapé da Novo Mundo, está escrito assim, ó. Não compartilho a minha glória com ninguém. Olha como eles são inocentes. Eles adulteram a Bíblia, mas eles não sabem adulterar direito. Porque tem texto que não dá para adulterar. Eu sou Jeová, esse é meu nome, e a minha glória eu não compartilho com ninguém. Bom, Jesus admite que compartilhava a glória com o Pai. E aí, como é que fica isso? Como fica essa história agora? Jesus diz, Pai,
glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tive junto de ti antes de haver mundo. Aí vem Jeová em Isaías 42:8 e diz: eu não compartilho a minha glória com ninguém. A conclusão óbvia é que Jesus é o próprio Jeová do Antigo Testamento. E que Jeová é sinônimo de Deus. E que Deus é uma unidade composta por 3 pessoas. É muito simples. É só comparar Antigo e Novo Testamento. Novo Testamento é a revelação do Antigo. Ok? Ficou claro para vocês isso aí? Tá claro? Tá claro? Se sim ou alguma dúvida nessa história. É Bíblia pela Bíblia, pessoal. Sem malabarismo. Sem malabarismo, sem nada. Claro. Rodrigo, qual que é a sua dúvida, Rodrigo? Qual que é a sua dúvida? Então, pessoal, eu não vou repetir o texto, Emerson. Depois você pega o vídeo e assiste tudo de novo. Porque não dá, eu tô indo bem devagarzinho, cara. Tô indo assim, zerado, mas bem devagarzinho, com a maior calma. Você entendeu? Então, aí no caso, vocês vão pegar o vídeo e vai assistir de novo. Você vai pegar a relação de Isaías 6 com João 12, depois Isaías 42:8 com João 17:5. É isso aí os textos. Né? Então é dessa maneira. Então, ou seja, Jeová, a palavra Jeová, ela significa Deus. Ela significa Deus. E Deus é uma unidade composta de 3 pessoas. Existem vários textos na Bíblia que comprovam claramente que Jesus é o mesmo. Acabei de citar, Emerson, todos os textos. Isaías 6, de 1 a 10, João 12, 40 e 41, do 35 até o 41, Isaías 42:8, com João, capítulo 17, versículo 5. Todos os textos estão aí, tá bom? Mas não adianta vocês pegarem se você não acompanhar o raciocínio. Por isso que eu estou indo bem devagarzinho, para você não perder um ponto. Agora, tipo assim, quando é estudo bíblico, pega a Bíblia na mão, gente. Senta com a Bíblia, porque é a Bíblia quem tem que falar. Não sou eu, é a Bíblia. Tem que pegar a Bíblia, sentar e ler, porque senão vocês não acompanham. Ok? Então, Isaías 42:8. Eu sou Jeová, esse é meu nome, e a minha própria glória eu não compartilho com ninguém. Aí vem Jesus e diz assim: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto a ti, antes de haver o mundo. Então, se Jesus compartilhava da mesma glória do Pai, significa que ele estava lá junto com o Pai e que ele é o próprio Jeová. Esse é o ponto. Agora, quando nós pegamos João 8:58, então Jeová e Jesus são sinônimos. Não, não são sinônimos. Jeová é a unidade composta, assim como a família é a unidade composta. A família pode ter 3 pessoas, pode ter 4, pode ter 5, mas é uma única família. O Jeová é uma unidade, mas ele tem 3 pessoas dentro do tetragrama: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ontem eu fiz a reunião cristã explicando a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Então são 3 pessoas. Agora, se você quer chamar de trindade, você chama, se não quer. A palavra trindade não está na Bíblia. Mas o que nós estamos mostrando aqui é exatamente o que a Bíblia ensina. Só. Isso é o que a Bíblia ensina. Não existe explicação para esse texto. E aí talvez, então, o Luciano Reis já falou sobre o Espírito Santo, que é exatamente o que eu ia falar agora. Atos 28:24, o apóstolo Paulo cita o mesmo texto de Isaías 6:10 em relação ao Espírito Santo. Paulo diz: assim falou o Espírito Santo, este povo, tal, indicando então que o Espírito Santo estava lá. E aqui você agora vai entender uma coisinha fácil, clara. Quer ver? Vamos lá para Isaías 6 de novo? Vamos para Isaías 6 de novo? Aqui agora você entende toda a charada. Isso tem que ficar para o final, para você poder entender. Isaías 6.
6:3. 6:3. E clamavam uns para os outros. Olha esse texto. Santo, uma vez, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito, santo, santo, santo é Jeová, unidade composta. Santo, santo, santo é Jeová dos exércitos. Percebeu que interessante? Santo, santo, santo. As três pessoas aparecem aqui compartilhando da mesma glória no livro de Isaías 6. Explicado por João e explicado pelo apóstolo Paulo. Então, irmãos, é dessa forma aqui que a Bíblia ensina. Né? É dessa maneira que a Bíblia ensina. E agora, o irmão vai dizer assim, puxa, mas eu não entendo. Quer dizer, mais claro que isso, irmãos, mais claro que isso, só os meus vídeos. Não tem como, né? Agora, existem várias particularidades. É assim, ó. A teologia, ela separa vários campos para a gente poder estudar. Então, por exemplo, nós estudamos um pedacinho da divindade de Cristo agora, por necessidade. Chama-se Cristologia. Para você entender Cristo e a Cristologia, é necessário um estudo mais aprofundado, sim. Por exemplo, o que as testemunhas de Jeová pregam sobre Jesus foi pregado por um bispo de Alexandria. Foi pregado por um bispo de Alexandria chamado Ário. Né? Ário é quem defendia que Jesus tinha sido criado. As testemunhas de Jeová seguem a mesma doutrina ariana, de que Jesus foi criado. Usam o Provérbios 8, assim vale a pena também ler Hebreus 1, de 10 a 12 e Salmo 102. Isso, lá está escrito, teu é o trono, ó Deus. O mesmo salmo, Paulo aplica a Jesus no livro de Hebreus. Né? Eu vou citar de novo aí para os irmãos, que o Cristão Legendário colocou para nós. Hebreus 1, de 10 a 12. Teu é o trono, ó Deus. Né? E ele subsiste para sempre. Com os Salmos, número 102, versículo de 25 a 27. Então, legal. Obrigado, Legendário. Então, o apóstolo Paulo também aplica o mesmo texto dos Salmos a Jesus, dizendo, teu é o trono, ó Deus. O que o salmista aplicou a Jeová, o Paulo aplica a Jesus. Tá ok? Isso sim é que eu chamo de estudar a Bíblia pela Bíblia. É isso aí, isso é a Bíblia pela Bíblia. Só a Bíblia. Agora, é aquele negócio. Por que a Torre de Vigia não aceita essa verdade? É muito simples. Porque eles têm paura da palavra Trindade. Eles têm paura da palavra Trindade. Trindade é coisa do diabo, Trindade é coisa da mitologia, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, nós cristãos reformados entendemos, né, e agora passando esse ensinamento para vocês, entendemos já num linguajar esclarecido, né, hoje, devido à conotação que a palavra Trindade recebeu, os cristãos mais atualizados se referem a essa unidade composta como triunidade de Deus. Triunidade de Deus. Ok? Então, nós não utilizamos a palavra Trindade. Nós entendemos que existe uma triunidade. São 3 pessoas. Isso fica claro no batismo de Jesus. Fica claro no batismo de Jesus. A voz vem do céu, é o Pai. Jesus está na água, sendo batizado, é o Filho. E acima de Jesus está o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba. Os 3. O apóstolo Paulo, quando vai dar a bênção apostólica, em 2 Coríntios capítulo 13, ele diz, o amor de Deus, o Pai, as consolações
do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo João, então, são três pessoas distintas, completamente. Assim como eu sou um, você é outra e o outro é outro. Três pessoas distintas. Três pessoas distintas, completamente distintas. Completamente separadas. E compõem uma família, e essa família se chama Deus. Ou essa família se chama Jeová. Isso aqui é muito interessante, quando você pega, por exemplo, eu vou dar para vocês mais dois textos. Vou dar para vocês mais dois textos, para vocês entenderem. E todos eles estão no livro de João. O Evangelho de João é o Evangelho que nos ensina a divindade de Cristo. Eu vou dar para vocês mais dois textos, quer ver? Eu vou pegar nessa Bíblia aqui mesmo, está adulterada aqui. Mas eu vou citar o texto correto, você poderá confirmar isso em qualquer outra Bíblia depois, que aqui está adulterado. João 8, João capítulo 8, versículo 58. Falta só mais dois textos e a gente vai terminar que está ficando tarde. João 8. João 8, 58. Está escrito assim, ó. E Jesus disse-lhes, com toda certeza, digo, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Presta atenção no texto. Antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Assim, apanharam pedras para atirar nele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. O que Jesus falou demais aqui? O que Jesus falou demais? Antes de Abraão existia. Por que eles pegaram pedra para atirar em Jesus? Conforme eu disse, a tradução do Novo Mundo, como sempre, adulterada quando se trata da divindade de Cristo. Isso aqui que Jesus está falando é a citação de Êxodo 3,14. É a expressão ego eimi. Quer dizer, eu sou. Está na Septuaginta. Eu sou. Então, quando Jesus diz assim, em qualquer uma outra Bíblia mais interessante, você vai pegar e você vai ver que está escrito. E Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Qualquer Bíblia diz isso. A Novo Mundo é a única que traduz assim, para não fazer ligação com Êxodo 3,14. É a única. Isso. Certinho. Certinho, querida. Não, nós não temos revelado o nome do Pai. Nós não temos revelado o nome do Pai. Nem Jesus revelou. Nem Jesus revelou. Então o que acontece? Antes de Abraão vir à existência, eu sou. Esse é o ponto. E aí eles pegaram pedra para atirar em Jesus. Veja só que interessante. Por que eles pegaram pedra para atirar em Jesus? Eles pegaram pedra para atirar em Jesus porque eu sou remetia eles ao Antigo Testamento, a quando Jeová falou com Moisés. Simplesmente diga, eu sou, me enviou. Simplesmente diga isso, eu sou, me enviou. Então, quando Jesus diz, eu sou, eles entendem, opa, ele está dizendo que ele é o Jeová. Tem mais algum texto que prova isso? Assim, ó, tem. Se você vir um pouquinho aqui para frente, aqui no livro de João, no capítulo 10, olha só, o versículo 20, 30 e 31, vai. Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Claro que esse um é em unidade, em propósito, né? Então, eu e o Pai somos um. Mais uma vez, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Os judeus queriam tanto apedrejar Jesus toda hora. Eu vou ler esse texto já, legendário, para a gente finalizar. Os judeus queriam tanto apedrejar Jesus toda hora. Lucas 8, 38 e 39. Eu leio já. Então, olha só, os judeus queriam tanto apedrejar Jesus toda hora, que aí Jesus faz uma pergunta para eles. Olha a pergunta que Jesus faz. Mais uma vez os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Então Jesus lhe disse, eu lhes mostrei muitas coisas boas, as obras por parte do Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus lhe disseram, nós não vamos te apedrejar por obra alguma, mas por blasfêmia, pois você, embora homem, se faz Deus. Olha que interessante. Você, embora homem, se faz Deus. Então, os judeus entendiam perfeitamente o que Jesus queria dizer com as expressões que aproximavam ele do Pai.
Tanto é que eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia, né? E aí, se você voltar um pouquinho mais, em João capítulo 5, por isso que eu disse, quer entender a divindade de Jesus? Leia João, leia o Evangelho de João. Porque João escreve esse Evangelho depois que ele vê Jesus, né? E aí depois, ele diz assim, ó, aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim, ó, para que todos honrem o Filho da mesma maneira que honram o Pai que o enviou. Todos honrarão o Filho da mesma maneira que honram o Pai. Jeová, né, vamos falar Jeová como sendo o Pai, vai? No conceito antigo que tínhamos. Jeová não divide a glória dele com ninguém. Não divide a honra dele com ninguém. E você vai ter que se ajoelhar diante de Jesus da mesma maneira como se ajoelha diante de Jeová. E aí, como é que faz isso? E aí, antes de ir para o Lucas, que o cristão legendário citou, nós vamos para João 18. João 18. Por isso que é importante você ler o Evangelho de João. Aí você entende a divindade de Cristo. Quando Jesus é preso, olha só o que acontece. Aqueles deram uma adulteradinha, né, mas ficou menor. Então Jesus, sabendo de tudo o que ele ia acontecer, deu um passo para a frente e lhes disse, a quem vocês estão procurando? Responderam-lhe, Jesus o Nazareno. E ele lhes disse, sou eu. No entanto, quando ele disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Por que eles recuaram e caíram no chão? Quando Jesus disse, sou eu. É muito simples. Eles ficaram com tanto medo, porque isso aqui é uma guarda judaica, isso aqui não é uma guarda romana. Isso é uma guarda judaica. Isso é a guarda do templo que vai prender Jesus. São os caras devotos, são rabinos. Esses caras vão prender Jesus. Quando Jesus fala assim, sou eu, sabe o que vem à mente deles? Ego emi, de Êxodo 3,14 de novo. Então quando Jesus fala, sou eu, eles recuam e caem no chão. Você entendeu? Então não tinha motivo nenhum para eles cair. Eles caíram por temor, pelo poder de Deus. Jesus se identificando como Deus. E agora a gente vai para Lucas 8, que o cristão legendário citou. Lucas 8. Qual versículo que é mesmo, legendário? Fala para mim de novo aí, por favor. Lucas 8. Cadê o texto? Lucas 8, cadê o texto aqui que o legendário mandou para nós aqui? Lucas 8, cadê o texto? Cadê o texto? Caramba. Lucas 8, 38 e 39, vamos lá. Está escrito assim. No entanto, o homem de quem os demônios haviam saído implorava para continuar com ele, mas ele mandou o homem embora dizendo, volte para casa e sempre fale sobre o que Deus fez por você. Assim, ele foi embora proclamando em toda a cidade o que Jesus havia feito por ele. Muito bom, obrigado, legendário. Bom texto. Veja só, Jesus diz para o homem, vai embora e fala o que Deus fez por você. E aí o homem vai embora falando o que Jesus fez por ele. Bom, então, pessoal, ficou muito claro aí. Agora, conforme a gente citou, não é por força, não é por poder. Se você ainda não conseguiu entender isso tudo, eu acredito que você deve orar a Deus, né? Muita coisa que você não entendeu é por conta... Legal, obrigado, querida, é isso aí. Muita coisa que você não entendeu é por conta da lavagem cerebral que você tem ainda da torre de vigia. Tá bom, queridos? Eu finalizo aqui e lembro a vocês da enciclopédia da religião sempre, tá? Você vai entender aqui sobre as seitas presentes no Brasil e sobre as 12 principais religiões no mundo, tá legal? Vale muito a pena, você vai estar colaborando com o nosso canal, você vai estar ajudando o canal a ir mais longe. Ficou claro, né, Eberson? Legal, que bom. Assim, eu estou lendo o seu livro, Pregando para Pregadores, terminando de ler a carta, legal, que bom. Então, pessoal, peça a Enciclopédia das Religiões. Eu vou mandar junto para você a Revista Defesa Cristã, tá bom? Revista Defesa Cristã, onde você vai também entender um pouco mais sobre cristianismo. Eu sou o redator da revista, então eu garanto que está escrito aqui, tá legal? Como que eu faço, ancião? Você manda uma mensagem para mim,
é com a palavra revista, para o WhatsApp, tá ok? Revista. 11 947 882 132. 11 947 882 132, tá bom? Manda com a palavra revista e aí você vai entendendo. Gente, tem muita coisa que a gente vai entender mediante a Bíblia. Lembrando que a Bíblia é um livro espiritual, é um livro para ser entendido não por leigos como o corpo governante mas é um livro para ser entendido pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então ore a Deus, assista esse vídeo mais vezes, né? Na realidade eu acabei dando uma aula de cristologia, né? Assistam esse vídeo mais vezes, entenda os textos, as colocações que foram feitas, não aceite nada nunca de ninguém por imposição, deixe que a palavra de Deus ela coloque o caminho na sua vida, tá bom? Ninguém vai ser salvo por aceitar a Trindade ou deixar de aceitar. Você vai ser salvo por reconhecer a divindade de Jesus, tá? Você vai ser salvo por reconhecer a divindade de Jesus. Jesus diz assim: eu destruirei esse templo e em 3 dias o construirei de novo, tá? Ou seja, a Bíblia diz que foi Deus quem reconstruiu, o próprio Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o Pai participa na ressurreição de Jesus, o próprio Jesus participa na sua ressurreição e o Espírito Santo participa. Então os 3 sempre estão interligados, tá ok? Então fica muito claro tudo aquilo que a Bíblia diz, tá? Se você quer aceitar isso como Trindade, você aceite. Se você não quer aceitar como Trindade, não é isso que vai te levar à salvação. Agora, negar que o Espírito Santo é uma pessoa, negar que Jesus é Deus, é negar as Escrituras. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz de Jesus, um grande abraço, uma boa noite. E lembre-se sempre, a regra para a salvação: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Fiquem na paz, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Curte, espalhe, compartilhe e revejam esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todo mundo. Eberson, um grande abraço para todo mundo aí. Joana, Zilda, Ciro, né? Deus abençoe todo mundo que vai se despedindo aí. Fiquem na paz. Nilva, boa noite. Janir, todo mundo que tá ligado. Tchau, tchau.